artistas que eles têm que obrigatoriamente criar uma obra nova com outros 2 artistas, pelo menos, de áreas diferentes da deles. Então, colocar pessoas que não trabalhariam juntos para trabalhar juntos. Isso é que é bacana. Acho que o objetivo era essa proposta mesmo, achei super corajoso. A proposta dos artistas trabalharem em mídias que não são as mídias deles, onde eles estão acostumados. Eu acho que a proposta do Simbi é duas. Trabalhar numa área que você não trabalha, ter essa oportunidade de brincar com uma outra mídia, uma outra estrutura artística, e a rede. Artista convidado, que chama mais 2, 3 artistas convidados, colaboradores, e essa ideia de você poder trabalhar com outros artistas que de repente você não tinha oportunidade de trocar na sua área de atuação, eu acho que é o mais instigante e corajoso dos artistas aceitarem entrar na história, né? A Chica do Jaca teve um papel fundamental aqui no Simbio, porque a montagem é dela. Então, assim, essa coisa de trazer os artistas pra cá e os artistas ainda de repente não tinham essa obra definida na cabeça e aí começar a discutir em cima do espaço, eu acho que ela resolveu super bem. Quando eu recebi esse convite do Simbio, eu fiquei pensando assim, não, ia ser muito legal se eu continuasse trabalhando essa história do espaço, mas agora assim, sem nada de vídeo. Vamos tentar fazer alguma coisa que converse com o prédio onde a instalação vai estar, que tenha alguma coisa sonora que possa trazer também uma sensação que eu queria que a obra tivesse. E aí foi incrível, porque eu já tinha trabalhado com a Joana, já tinha trabalhado com o Grivo, com o Tunico é a primeira vez que eu estou trabalhando, mas esse encontro de todos nós para criar uma obra juntos, dentro da Simbio, com uma estrutura legal, com uma possibilidade de se abrir para uma outra forma de dizer várias coisas que você quer dizer, eu achei muito legal. Esse trabalho que eu estou apresentando hoje, na verdade, é um conjunto de 4 trabalhos, que é uma publicação impressa que eu fiz com a colaboração da Mariana Arti. Ela foi minha parceira, ela que idealizou a publicação e o modo como a gente queria colocar assim, num formato gráfico, uma publicação impressa, com uma tiragem grande, poemas e desenhos que eu vinha produzindo. Então a gente trabalhou nessa criação conjunta desse livro, que chama Poemia Contagiosa, que é o nome do conjunto de trabalho também que eu apresento. Então é a publicação impressa, essa escultura que é uma escultura penetrável para o espaço, que dentro dele você consegue ver o avesso dos bordados, dos desenhos que ficam do lado de fora. Nesse vestido, que é um vestido tenda, ao longo desse período da exposição eu vou fazer um dos trabalhos que eu apresento nesse conjunto, que é uma ação que chama Borda, que é a ação de bordar os desenhos do período da exposição. Eu vou vir aqui e vou trabalhar sobre a escultura de tecido. Quem fez foi a Gilda Quintão, ela trabalha com figurino e objetos de cena também. Ela modela, cria esse tipo de peça. Desenvolveram 3 parcerias. Aí esse aqui, que é o vídeo, que na verdade é um vídeo luminoso, é o mesmo poema que fica pulsando, e o Pablo Lobato fez em parceria comigo. Na verdade ele escolheu esse poema para trabalhar no vídeo e ele criou essa... Claro que a gente fez junto, mas foi uma concepção dele, assim, a partir da ideia de fazer um poema surgir e se movimentar. Eu adorei a experiência, assim, achei muito bom. Na verdade, eu não acho tão diferente do que eu já fazia, porque tem muito de desenho, muito de ilustração desse trabalho, assim, é muito visual. A experiência maior foi de sair do bidimensional e ir pro ambiente mesmo.
e usar vídeo e tudo, mas eu adorei isso, assim, muito. Em especial montagem. A montagem de um trabalho que o vídeo com ambiente é muito mais desafiador assim, do que a montagem de uma exposição que é só bidimensional. Foi o Guilherme Lessa, que é roteirista e dramaturgo, o Eurico Fernandes, que é designer industrial. E é isso aí, a gente começou, na verdade a gente teve mais troca conversando do que na produção do trabalho em si. A ideia inicial era de fazer um trabalho com pouca coisa, com o mínimo de elementos possíveis. Por que a pipa? Sim. Por que a pipa? Eu não gosto muito de falar sobre o trabalho não, mas esse é um negócio desse trabalho de leveza e de energia. Então assim, a ideia é da mesma forma como a gente consegue pensar através da ciência, que através da rede elétrica chega uma energia que movimenta o ventilador, que consegue levantar uma pipa, a gente esquece que nós, seres humanos, a gente também tem energia. E a gente não observa essa energia, a gente não está acostumado a lidar com ela. Então é um pouco para lembrar que da mesma forma como na ciência a gente consegue provar essa energia invisível que move a pipa, que move o ventilador e que mexe com a pipa, a gente tem uma energia que move a gente que a gente não presta atenção nela. Vai um pouco por aí. Eu já, assim, os meus trabalhos de arte, assim, eles têm essa aproximação com a tecnologia, assim, isso veio da minha formação, assim, eu comecei minha formação na ciência da computação e depois acabei me desviando, mas continuei interessado assim, nessa área. Nessa montagem, assim, a montagem tem duas partes, assim. Uma que é o totem, onde tem essa central, assim, um computador que está conectado à internet, buscando informações de um banco de dados, de um sistema que a gente criou, e ele busca essas informações, imprime, e aí essas mensagens são fragmentadas logo em seguida. E aí os ventiladores têm assim, o papel de espalhar essas mensagens. Esse sistema que existe online é um sistema que a gente está abastecendo com informações, mas como existe esse link assim, com a internet, a gente é algo que é processual também durante a exposição. Assim, a gente vai alimentando isso durante o tempo expositivo. E aí a gente vai trabalhar também com colaborações, assim, é um sistema que está aberto, e aí para qualquer pessoa que a gente passar esse endereço, pessoas que se interessam pelo tema que a gente está tratando aqui, as pessoas podem ir lá e deixar mensagens que sejam relevantes, e aí isso vai ser impresso aqui. Bom, aqui dentro tem um computador que está conectado à internet, e está ligado à impressora, e aí ele busca essas mensagens a cada 10 minutos e gera uma impressão. E aí a impressão, aqui na frente da impressora tem um fragmentador de papéis. E aí essa impressão é fragmentada, logo impressa, e aí os ventiladores atuam sobre isso, espalhando esses papéis pelo espaço. Então, esse projeto se chama Enxertos. Ele é uma representação, na verdade, de um processo de crescimento de um jardim. Isso, na verdade, é uma representação de um jardim da casa onde eu morava até pouco tempo atrás. E esse jardim, aos poucos, foi virando uma espécie de um mar de vasos de bromélias suspensos. Isso aqui, então, é como se fosse uma representação, maquetes que representam esse jardim. Bom, isso então foi o ponto de partida desse projeto. Depois eu chamei o fotógrafo, que é o Leonardo Costa Braga, para fazer um ensaio fotográfico a partir da visão dele da representação do jardim, e o arquiteto que eu chamei para fazer o desenho da expografia, o Fernando Maculano. Ele fez alguma coisa que remete às bromélias penduradas do jardim, porque lá também existe mais de 200 bromélias penduradas na copa das árvores, e esses troncos aqui estão lembrando um pouco a situação do jardim. É isso. O que aconteceu foi que eu fui fotografando e fui vendo o processo de encontro com a obra dele através da fotografia mesmo, que era o objetivo dele me chamar como uma pessoa que cria com fotografia. E aí o que eu fiz foi que eu fui vendo que esse enxerto que ele gerou na natureza, ele também está dentro das linguagens. Então eu fui criando camadas
fotografias tiradas de diferentes maneiras, né, para isso mesmo, e fui dialogando entre elas. Então fui buscando aonde existia na obra dele elementos visuais que eu separava e depois recolocava de uma outra maneira através da questão da linguagem da fotografia, que foi trazer o fundo para dentro da imagem, que foi trazer parte do jardim para dentro da imagem. Nossa, tá filmando já? Onde é Laina? Como assim? Foi emocionante. Gente, mas eu não tô pronta pra falar. Sabe por quê? Agora, verbalizar toda essa experiência, todos esses meses de trabalho que eu estou desfazendo, não tem como. Kel, você pretende ficar aqui desmontando bandeirinha? Como é que tá esse processo de desapego? Então, todos os dias, olha, de verdade, eu acho que ter essa oportunidade de trabalhar o desapego todos os dias é emocionante. Fruta. Fruta cor. Chinelo. Chinelo? Meu nome é Raquel Skembre, sou de Belo Horizonte, estou morando na Alemanha e fui convidada para participar de um projeto que chama Símbio, que eles convidaram alguns artistas e cada artista tem que convidar no mínimo mais 2 pessoas que não fazem a mesma coisa para criar um projeto. Elijah Clark. Eu tenho vontade de dar continuidade nesse trabalho, de ter contato com outros universos, seja feminino, seja do artesanal, principalmente de locais e conhecer realidades que eu não tenho tanto contato e que possa ter uma troca, uma ajuda mútua. Então, a gente prefere falar que é uma ação de desmanche e a gente não criou personagem, a gente quis ser nós mesmas, desmanchando o nosso trabalho. Esse silêncio enquanto a gente está desmanchando é a concentração mesmo. Tem um ritual, antes da gente começar a desmanchar, a gente tira o chinelo, como se fosse entrar num templo mesmo, para começar esse ato que a gente leva como uma coisa sagrada mesmo, sabe? Cada bandeirinha a gente conheceu muitas dessas mulheres e a gente está desmanchando e tem uma história atrás daquilo. Eu consigo ver algumas similaridades do meu trabalho de pintura com esse trabalho que a gente fez, como por exemplo a questão da cor, das nossas de cores, de manuseio,
veio da composição, que é a preocupação da composição, tanto quando a gente montou as bandeirinhas, quando a gente está desfiando, do processo. Eu acredito que não é só para mim que fez parte de boa parte do processo, de ter contato com as crocheteiras, também da gente trabalhar com elementos que é íntimo para muitas pessoas. Então, teve muita gente que chegou e falou: nossa, eu sei fazer crochê, minha mãe fazia crochê. E as bandeirinhas que remetem às bandeiras de festa junina também é um elemento de uma festa cultural tradicional. Quando a gente começou a desfiar as bandeirinhas, eu imaginei que ia ser uma coisa mais destrutiva do trabalho. E logo percebemos que foi mais uma transformação das bandeirinhas, que estava transformando numa coisa que ficou linda também. A composição, os montinhos de cores no chão, criaram uma composição, estão criando um espelhamento, que é muito bonito também. Então, a experiência para mim foi muito rica. Eu estou vivendo na Sérvia e eu vim da Sérvia só para essa exposição. Então foi muito intenso, foi um tempo curto, eu passei no Brasil só um mês, mas foi uma experiência muito rica. Eu já tinha trabalhado conceitual, mas nunca trabalhei com outras pessoas. Então essa foi uma experiência nova e foi muito interessante. Desde o começo o nosso trabalho fluiu muito, estava uma simbiose total, porque a gente não tinha nenhuma grande separação das ideias ou da visão que a gente tinha sobre o trabalho. Então estava uma experiência muito rica trabalhar com Raquel e com Portilho, com Shima, porque cada um complementava o outro. I znači, moje iskustvo sa Simbijom i sa Raquel, Portiljom i Shimom bilo je sjajno. Mnogo mi se dopalo sve. Nažalost nisam mogla da provedem mnogo vremena na suncu i na nekoj plaži, ali od 9 do 9 galerija, zatvoren prostor i puno prašine, ali isplatilo se jer je sve ispalo mnogo bolje nego što smo zamišljali. Hvala! Como eram mesmo as perguntas? Nas conversas que a gente foi desenvolvendo, eu sempre questionei isso, a minha validade no processo, no trabalho como performer, porque não era só agregar, não era abrir a porta, eu entrar e fazer e sair, mas pensando nesses valores, o que isso traria para o trabalho, o que isso somaria. Acho que eu fiz essa pergunta tantas vezes para Raquel que aí a Raquel acabou se vendo também fazendo performance, né? E eu acho que isso somou para o projeto. A própria autora do projeto, né? Fazer mais parte do projeto do que delegar essa função para mim. Para o trabalho, vamos dizer assim, eu acho que eu colaborei muito mais como provocador, talvez um mediador, que eu trouxe esse pensamento para ela e foi um processo assim, porque até a Raquel pensar na possibilidade dela fazer a performance, né? E aí eu acabei abraçando o projeto, fazendo o registro da performance e pensando no vídeo como não só o registro, mas também pensando na possibilidade dela se tornar uma obra também, né? E aí é onde eu colaboro como um coautor, vindo todos os dias com elas e fazendo o registro desse processo, né, que é a minha ótica sobre a performance e a minha experiência com o registro de performance, fazendo o registro da Raquel. Eu acho que ele ganha áreas de obra também, ele se transforma em obra quando a gente consegue trazer um pouco desse ambiente, trazer um pouco das sensações que esse trabalho traz, né? Eu acho que é tentar trazer um pouco assim a essência do trabalho da Raquel, que tem a ver com pintura,
tem muito a ver com pintura e desenho, mas que explodiu, né? Que foi para o espaço, que ganhou espaço e ganhou uma ação. Trazer esse pensamento do trabalho dela para o vídeo. Acho que isso vai ser um desafio. Sim, para mim foi muito legal porque eu venho pesquisando assim, arte contemporânea e maneiras de relacionar o que eu faço no meu dia a dia, que é o design gráfico, com a arte contemporânea. Essa é uma coisa que eu mais pesquiso hoje, é isso, né? E para mim essa foi uma experiência muito legal, muito de poder fazer e colocar um projeto na galeria. E graças a Raquel, né, assim, essa generosidade dela, essa abertura dela, assim, muito especial para mim. As foram feitas aqui em Belo Horizonte, em algumas regiões aqui perto, né, tinha um núcleo que trabalhava perto de Santa Luzia ali, tinha um núcleo de artesãs de macacos também. As bandeirinhas que foram feitas na Sérvia, que a Jo foi lá num vilarejo na Sérvia, Bela Tcherva, e essas artesãs da Sérvia fizeram. E a Raquel, assim que chegou no Brasil, ela foi para Bahia visitar uma tia, uma filhinha de pescadores minúscula assim na Bahia, e lá ela conheceu um grupo de artesãs também, e que dava aula para umas crianças e tal, e conseguiu ter esse contato com eles lá, né, assim, e os meninos desse núcleo fizeram bandeirinhas para o projeto também, que são as bandeirinhas brancas, todas essas brancas